Um pai solteiro, em dificuldades, recebe uma desconhecida e seu bebê. Carlos morava numa pequena cidade onde todo mundo se conhece e onde a luta era parte do dia a dia. A casa dele, simples e apertada, tinha as paredes marcadas de tempo e cansaço. Seus olhos, fundos e sempre cansados, revelavam as noites em claro, cuidando da filha Letícia, que estava doente há dias. O medo apertava o peito dele a cada tosse seca que ela dava, e o dinheiro para o hospital parecia um sonho distante, quase impossível. Numa tarde escura, a chuva caiu com tanta força que parecia que o céu ia desabar. Carlos estava sentado na cozinha, os olhos fixos na pequena médica improvisada de brinquedo que Letícia segurava. Foi quando o barulho na porta chamou sua atenção. Ele levantou, hesitou. Quem a deixou entrar? A casa ficou estranhamente pequena para os dois mundos que ali se encontravam. Ana, com seu jeitinho calmo, quase perdido, parecia fugir de algo terrível. O cheiro de chuva molhada misturava-se ao hálito frágil da filha de Carlos. Os dois, tão diferentes, compartilhavam um silêncio pesado, mas acolhedor. No dia seguinte, a rotina começou a se atropelar. Carlos cozinhava, enquanto Ana embalava o bebê com mãos delicadas. Um contraste gritante com o chão de cimento frio do lugar. Ela falava pouco, mas quando olhou para ele, havia uma chama escondida, uma história não contada. Carlos não sabia que aquela mulher, tão frágil e ao mesmo tempo imponente, era uma milionária fugindo de um casamento arranjado, de um mundo de trapaças e ouro falso. Nem fazia ideia do perigo que carregava junto consigo. Enquanto a chuva continuava lá fora, os dias amenizavam a distância entre eles. Risos tímidos de Letícia misturavam-se às conversas baixas, e algo começou a brotar no vazio. Então, sem aviso, o passado aterrissou com força brutal. O ex-marido de Ana, um homem de roupas caras e olhar cortante, apareceu num carro preto, cercado de ameaças que fizeram o chão sumir sob os pés de Carlos. Naquele instante, a segurança construída a duras penas para Letícia parecia ruir. O silêncio da casa foi invadido por gritos velados, ameaças que pendiam como corvos sobre aquela fragilidade recém-descoberta. Carlos encarou Ana, seu coração apertado e as mãos inquietas. Como abrir o coração para essa mulher com um passado tão escuro e um futuro incerto? O medo, a dúvida, a urgência. Tudo misturado em uma bagunça que ele mal sabia como conter. E quando a verdade veio à tona, devastadora e cruel, um segredo que poderia salvar ou destruir tudo o que tinham, Carlos viu seu mundo se dividir. No meio dessa tempestade particular, enquanto a noite avançava fria, um som chamou a atenção. O toque do correio na porta. Carlos abriu com o coração disparado. No chão, um envelope Men. O que estará escrito ali? Que segredos antigos espreitam dentro daquele papel? E o que Carlos fará quando encarar de frente a verdade? Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio.
Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O envelope ficou ali, pesando no chão como uma ameaça. Carlos hesitou, a mão suando, o peito disparado. Pegou o papel, quase rasgando o lacre de tanto nervoso. Dentro, só uma folha. 3 linhas escritas à caneta, tortas, apressadas. Você não conhece Ana. Ela não é quem diz ser. Proteja Letícia. O perigo está dentro da sua casa. O mundo de Carlos desabou num instante. O chão gelado pareceu se abrir. Ele olhou rápido para Ana, que ajeitava o bebê no quarto. Como se nada estivesse acontecendo. Sentiu um nó na garganta. Secou o suor da testa. Letícia tossia baixinho. Tudo ficou pesado. O relógio marcava só 5 da tarde, mas a noite parecia ter chegado. Carlos não conseguia pensar direito. O bilhete queimava nos dedos. Aquilo era verdade? Era alguma brincadeira cruel do ex-marido dela? O sangue subiu na cabeça de Carlos, uma mistura de raiva e medo. Com passos duros, foi até o quarto. Ana levantou os olhos, assustada. O bebê chorou forte nesse instante. Uma sirene de alerta. Ana, que história é essa? A voz dele saiu trêmula, quase um sussurro de desespero. O que você não está me contando? Ana encarou Carlos. Os olhos dela brilharam, mas de um jeito estranho. Não era mais medo. Era uma coisa escura, quase desafiante. Não é nada, Carlos. Quem mandou essa carta só quer te amedrontar. Respondeu, mas a voz traiu um fio de pânico. O bebê se calou, de repente. Silêncio. Letícia ficou parada, encarando os dois de olhos arregalados. Uma tensão cortante. Nesse exato momento, um estrondo vindo da rua. Gritos, passos correndo no barro. Vidro quebrando. Carlos correu para a janela, o coração explodindo no peito. Na rua, um grupo de pessoas, vizinhos, policiais e aquele carro preto do ex-marido de Ana com a porta aberta. Um policial gritou o nome de Carlos. Confusão. Bateram na porta com força, como se fossem derrubar tudo. Ana arregalou os olhos. Puxou o bebê para perto, tremendo. A porta cedeu num golpe. 2 policiais invadiram a sala. Armas em punho, rostos tensos. Carlos Batista dos Santos, você está preso pelo sequestro de Ana Cristina da Silva e de seu filho menor. A voz do policial ecoou gelada. O mundo parou. Carlos ficou sem ar. Sentiu a fraqueza nas pernas, a cabeça girando. Ana chorou alto, cheia de desespero. Não, isso não! Balbuciou, mas ninguém ouviu. Letícia agarrou a perna do pai, soluçando. Os vizinhos na rua gritavam. Um deles filmava tudo com o celular, o dedo nervoso. Carlos tentou falar, explicar,
mas as palavras simplesmente sumiram. Tudo se misturou. Sirenes, luz vermelha, choro, gritos. Foi puxado pelos braços, algemado, sem entender nada, apenas vendo Ana cair de joelhos no chão, muda, o bebê no colo. De repente algo caiu do bolso de Ana. Um documento, um papel velho, manchado. Um dos policiais pegou, leu, arregalou os olhos. O silêncio ficou tão pesado que boía. O policial olhou para Ana, então para Carlos. O olhar dele era puro espanto, quase medo. Meu Deus! Ele murmurou, quase sem voz. Esse bebê não é filho da Ana. O corredor encheu de vozes e perguntas. Os vizinhos avançaram. Letícia gritou, o rosto vermelho de tanto chorar. Carlos, com as algemas cortando o pulso, não conseguia respirar. O que aquilo significava? Onde ele se meteu? Quem era Ana de verdade? E no fundo da casa, uma sombra espiava por trás da porta entreaberta, os olhos brilhando no escuro, vendo tudo sem ser vista. Carlos ficou paralisado, os olhos fixos no policial, incapaz de processar a avalanche de emoções que se abatiam sobre ele. O semblante de Ana se transformou. A máscara de desespero agora se misturava a um tipo de alívio sombrio. O silêncio pesado do ambiente explodiu em uma série de murmúrios e olhares atordoados dos vizinhos que se aglomeravam do lado fora. O quê? Carlos conseguiu gaguejar, a voz travada. O que você quer dizer com isso? O policial trêmulo se virou para Ana, um pesar nítido no rosto dele. A tensão na sala cresceu, o ar parecia ser cortado com uma faca. Carlos olhou para Ana, buscando alguma resposta em seu olhar, mas encontrou apenas um oceano de segredos e medos. O bebê, Ana começou, mas as palavras falharam em sair. O filho que ela segurava, tão pequeno e inocente, parecia ser peça central de um tabuleiro que estava prestes a desabar. Não é meu, Carlos. Os murmúrios aumentaram lá fora. Um vizinho gritou algo sobre a verdade vindo à tona, e outro lançou olhares confusos. A confusão era palpável, e Carlos sentiu o chão desmoronar sob seus pés, tentando entender o que estava diante de seus olhos. O que você quer dizer com não é seu? A frustração disparou em sua voz. O coração batia descompassado, e o rosto de Letícia, agora aterrorizado, se gravou em sua memória. Você está me dizendo que esse bebê não é dela? Ana suspirou, a expressão de desespero transformando-se em determinação. A voz dela era baixa, mas firme. Eu não sou a pessoa que você pensa. Eu fugi de algo muito maior. A sala parecia girar em torno de Carlos. Esse bebê, ele é a chave. Não apenas para mim, mas para tudo isso. Neste instante, algo no olhar do policial mudou. Uma conexão repentina pareceu surgir entre ele e Ana, como se ambos soubessem de um segredo muito maior que se desenrolava diante de Carlos. O homem olhou para o documento que ainda segurava na mão e gritou: "Precisamos levar essa mulher e esse bebê." Ana virou-se, a fúria irrompendo em sua voz. "Não, você não entende. Eles estão me procurando. Eles vão machucar o bebê." Foi quando, do fundo da sala, um grito penetrante ecoou. Não foi a voz de Letícia,
nem mesmo o choro do bebê. Foi uma risada, alta, estrondosa, uma risada que fez Carlos congelar. A porta entreaberta se abriu lentamente, revelando uma figura alta, um homem vestido com um terno escuro, segurando um celular com a outra mão, seus olhos brilhando como se tivesse conseguido o que queria. Olá, Ana. A voz dele era suave, mas com um tom de ameaça. Que surpresa vê-la aqui, tão íntima, com o papai do outro lado da rua. Pensei que você estivesse se escondendo de nós. O impacto da presença desse novo personagem fez o ar sumir do tórax de Carlos. A adrenalina fez seus músculos se contraírem. O agente da lei, tão seguro antes, enrijeceu. O homem do terno deu um passo à frente e o ambiente se encheu de tensão, que poderia ser cortada como uma faca. Você não tem ideia do que está se envolvendo, Carlos. Ele olhou diretamente nos olhos dele, sorrindo, um sorriso que não mostrava emoção, apenas um cálculo frio. Ana não é apenas uma mulher fugindo de um passado complicado. Ela é a peça central de um jogo muito maior. Um jogo que envolve muito mais do que você pode imaginar. Carlos piscou, tentando entender a situação. A luz da verdade começava a acender, enquanto seus pensamentos se atropelavam. O que isso tudo significava? Ele sentiu um nó na barriga e a necessidade de proteger Letícia, mas agora precisava entender quem era realmente Ana e qual era o verdadeiro perigo que pairava sobre eles. A última imagem que viu foi o sorriso desconcertante do homem, enquanto a porta se fechava lentamente atrás dele, levando consigo o que exatamente tão grande estava em jogo ali. A sensação de tensão na sala estava quase palpável. Carlos ainda estava em choque com as palavras do policial e a presença ameaçadora do homem de terno. O ar parecia pesado, quase irrespirável. O olhar de Ana estava fixo no homem. Seu rosto pálido e suado se misturava a uma expressão de desespero e algo mais, uma espécie de reconhecimento aterrador. O que você quer dizer com isso? Carlos perguntou, sua voz quase inaudível. Letícia ainda agarrava a perna dele, seus olhos grandes, refletindo medo e confusão. O homem no terno sorriu levemente, como se estivesse saboreando um momento de puro teatro. Você não sabe, não é? A voz dele era suave, mas havia um veneno em cada palavra. Ana não é só uma fugitiva. Ela é a herdeira de uma fortuna maior do que você pode imaginar. Carlos sentiu um frio na espinha. Herdeira? Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Ele olhou para Ana, buscando respostas, mas o medo nos olhos dela transformava seu rosto em uma máscara de angústia. O bebê, Carlos começou, mas foi interrompido pelo homem. O bebê é a chave. Ele apontou, o tom de sua voz mudando para uma ferocidade desprezível. Ele não é apenas um filho. Ele é um alvo. Um choque percorreu todo o corpo de Carlos. Ele olhou para Ana, questionando tudo o que acreditava saber sobre aquela mulher. O bebê, seu choro suave, era agora um símbolo de algo muito maior e mais perigoso. Você não deveria ter se metido com ela, Carlos. Não sabe o que está protegendo.
O homem deu um passo à frente, praticamente desafiando Carlos a rebater. Você não conhece a história dela. E antes que Carlos pudesse formar uma resposta, o telefone de Ana começou a tocar. Era um som estridente, mas em meio ao caos, a chamada soou como um sussurro de salvação. Ana piscou. Um lampejo de preocupação cruzou seu rosto. Com uma agilidade súbita, ela se virou e correu até a pequena mesa na sala. Não! Não! Carlos gritou, mas a urgência na voz dela instigou a segui-la. Letícia, assustada, olhava para os dois, e em seus olhos havia uma confusão completa. Ana segurou o telefone com as mãos tremendo, e ao ver o nome na tela, seu rosto se transformou. O homem de terno observava, uma expressão de satisfação no rosto. Você deve atender, ele disse, a voz calma, mas com um toque de ameaça. Pode ser a única chance de resolver isso de uma vez. Carlos queria gritar, queria tirar o telefone da mão dela, mas algo em Ana o fez hesitar. E quando ela atendeu, a voz do outro lado era conhecida, possivelmente mais do que Carlos poderia imaginar. Ana! A voz era firme, quase arrogante. Você me decepcionou. Eu estou vindo aí. O tempo pareceu parar. Carlos ficou paralisado. A voz não era estranha. Era do ex-marido dela. Um homem que ele odiava sem nunca ter o conhecido. Mas naquele momento havia algo mais. Uma conexão que parecia transcender todas as suas expectativas. O ex-marido não apenas sabia onde Ana estava, mas também parecia entender a gravidade da situação como ninguém mais. Não! Ana começou a protestar, sua voz se quebrando. Eu estou fazendo o que é certo. Você não pode vir aqui. Não pode machucar ninguém. Mas o que Carlos ouviu a seguir desconcertou sua realidade. Eu não sou o perigo, Ana. Você sabe disso. O que você tem nas mãos, o que você não compartilhou com ele, é pior do que você imagina. O chão sob os pés de Carlos pareceu sumir. O homem de terno, agora com um sorriso frio, se aproximou mais de Ana. Você está prestes a descobrir a verdade. Então, querido Carlos, você realmente acha que sabe quem é Ana? As palavras do homem cortaram mais profundamente do que qualquer faca. O mundo de Carlos desmoronava enquanto ele processava a nova revelação. Ana estava escondendo algo que poderia mudar tudo. Mas o quê? E qual era o verdadeiro papel do bebê nessa trama retorcida? Foi nesse momento que a risada ecoou novamente. Não de um desconhecido, mas de Letícia, quebrando a tensão. Sua inocência, em contraste com o caos, trouxe um alívio momentâneo. Mas Carlos compreendeu que, no fundo, tudo estava prestes a mudar de maneira irreversível. As engrenagens do destino começaram a se mover, e a verdade estava se aproximando, veloz e ameaçadora. Ah, lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O olhar do policial, que antes estava firme, agora refletia confusão. Ana, com o telefone na mão, estava a poucos passos dele, e o homem de terno
observava cada movimento. O batimento do coração de Carlos pulsava em seus ouvidos, ecoando em um ruído quase ensurdecedor. "O que você está fazendo aqui?" Ele mal conseguia sussurrar. Ana parecia presa em um pesadelo. "Eu não posso deixar que você venha aqui. O que você quer de mim?" perguntou a ela, a voz trêmula, tentando manter a calma enquanto a tensão crescia. O homem de terno sorriu, um sorriso gelado que deixou Carlos ainda mais nervoso. "Você não vai querer saber o que eu tenho a dizer, Ana. Mas preciso que você saiba que eu não estou aqui para brincar." Ana soltou um grito, quase um uivo, como se toda a esperança lhe escapasse. O telefone escorregou de suas mãos, caindo no chão e se abrindo, revelando uma tela iluminada com uma mensagem de texto. Carlos viu o que estava escrito e seu coração parou. "Estou vindo. O plano está em ação." Não se esqueça da criança. Uma onda de pânico atravessou o corpo de Carlos. O que estava acontecendo? O que significava aquela mensagem? O homem no terno começou a se mover, dando passos lentos na direção de Ana, e Carlos sentiu a urgência correr por suas veias. "Saia dela!" Carlos gritou, se posicionando na frente de Ana, tentando protegê-la, mesmo sem saber contra o que estava lutando. O homem riu, um som baixo e ameaçador. "Você se joga na linha de frente, mas não sabe o que está enfrentando. Ana, querida, estamos apenas começando e você sabe que isso não vai acabar bem." O bebê em seus braços começou a chorar. O som ressoava como um sino de alerta. Carlos olhou rapidamente para Letícia, que estava num canto, observando tudo com os olhos arregalados. A inocência dela contrastava com o caos em volta. "Não posso deixar que ela veja isso", ele pensou. Então, de repente, uma série de gritos e agitação romperia do lado de fora. Carlos se virou para a janela e viu um carro preto parando abruptamente na frente de sua casa. Ao invés de dois homens emergiram do veículo, parecendo ameaçadores, com expressões sérias e roupas escuras. "O que é isso?" Carlos sentiu a adrenalina aumentar. As vozes lá fora contavam uma outra história, uma que ele não conseguia desvendar. "Acredite, você não deseja ver isso", disse o homem de terno. Mas era tarde demais. As portas da casa foram arrombadas e os dois homens entraram sem hesitar. Sons de caos se misturaram à cena. Gritos, portas se abrindo, um foguete de tensão que enchia o ar. Carlos viu um dos homens rindo, enquanto o outro fazia um gesto para os dois que estavam com ele, como se tudo fosse um espetáculo. "A hora é agora!" gritou um deles, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana começou a tremer. Seu rosto estava pálido, como se todos os seus medos se tornassem reais de uma só vez. O homem de terno inclinou a cabeça, satisfeito. "Então, você vai se revelar? Ou vamos ter que fazer isso do jeito difícil?" O chão parecia estar desmoronando sob Carlos. Ele se virou para Ana, que agora segurava o bebê contra o peito, os olhos grandes e assustados. E então, como se tudo já não pudesse piorar, a verdade brotou em uma explosão de som. "Ah, não! Não!" Ana gritou, a voz cheia de desespero. "Você não pode fazer isso!"
E de repente o que aconteceu a seguir fez o coração de Carlos parar. Um tiro ecoou, um eco profundo que cortou o ar e fez todos congelarem. O som cessou abruptamente quando a bala atingiu um dos novos homens, que desabou no chão. O horror tomou conta do lugar. As peças do quebra-cabeça despedaçaram-se numa fração de segundo. E a realidade se desdobrou em todas as direções. Carlos olhou para Ana e compreendeu que haviam segredos tão profundos e perigosos que estavam prestes a surgir em plena luz do dia. Mas antes que ele pudesse pensar em qualquer coisa, um terceiro homem entrou, parecendo com a mesma expressão daquela risada que amedrontara tanto. Você está brincando com o fogo, Ana, e o fogo está prestes a queimar todos nós. O pânico tomou conta. Carlos sentiu que a rede de mentiras estava se fechando. Mas o que mais poderia vir à tona? O que ele não sabia sobre Ana? Qual era a verdade escondida por trás de seus olhos, que pareciam agora tão familiares e tão estranhos ao mesmo tempo? O horror e a confusão tomaram conta, e Carlos percebeu que tudo o que ele pensava que conhecia mudara irreversivelmente. A única coisa que restava era a certeza de que a tempestade estava apenas começando. Carlos ficou paralisado, a mente girando em um turbilhão de emoções. O som do tiro ainda reverberava em seu peito, mas agora sua atenção estava completamente voltada para Ana, seu olhar implorando por respostas. A expressão de pavor dela em meio ao caos fez seu coração disparar ainda mais. Ana respirou fundo, mas as palavras pareciam ter ficado presas na garganta. O homem de terno, que agora olhava para a cena com um sorriso satisfeito, deu um passo para trás. Como o bebê. O que está acontecendo? Ele perguntou, o desespero tomando conta da voz, mas a única resposta que recebeu foi um olhar vago de Ana, como se ela estivesse viajando para um lugar muito longe daquele sala atulhada de tensão. Foi então que, de repente, um forte barulho ecoou da porta dos fundos da casa. Carlos se virou, seus instintos gritando que o perigo não havia acabado. A porta se estilhaçou em pedaços e uma mulher apareceu, com uma arma em mãos. Os olhos cheios de determinação. "Não se mexam!" gritou ela, apontando diretamente para a figura do homem de terno. Carlos não acreditava no que estava vendo. Era uma mulher alta, de cabelos escuros e um sorriso arrogante que contrastava com a gravidade do que estava acontecendo. "Você!" Ana exclamou, a voz exalando alívio e indignação. "O que você está fazendo aqui? O que parece?" A mulher deu um passo adiante, os olhos fixos em Ana. "Estou aqui para terminar isso. Você não entende? Eles vão ficar atrás de você até encontrá-la." O homem de terno soltou uma risada, divertida, mas ao mesmo tempo cheia de desprezo. "Então você trouxe uma amiga para a festa? Isso é adorável." Carlos mal conseguia acompanhar. Ele olhou de uma para outra, tentando entender a conexão. E antes que pudesse reagir, a mulher disparou. "Calem a boca!" Uma nova explosão de som, mas não de armas. Um telefone começou a tocar, do outro lado da sala. E não era o de Ana. Era um velho celular que Carlos não tinha notado antes.
Ele se virou e, assim que viu a tela iluminada, sua garganta travou. Ele reconheceu aquele número. Era de um desconhecido que havia lhes enviado a mensagem antes de tudo isso. O homem de terno sorriu ainda mais, como se esperasse por aquele momento. Você tem que estar brincando, Carlos murmurou. A realidade agora se desdobrando em algo muito maior do que ele poderia imaginar. A mulher se virou para ele, já com a arma abaixada. Você precisa ouvir isso. Você precisa saber a verdade. Carlos se virou para Ana, os olhos transmitindo uma mensagem silenciosa. O que mais ela escondia? Mais uma vez, Ana olhou de volta, o medo misturado com um tipo de reconhecimento. Você precisa confiar em mim, disse ela, a voz praticamente desesperada. Eu não sou quem você pensa que sou. Foi então, num momento de fraqueza, que a verdade começou a se revelar em meio ao caos. A mulher com a arma olhou diretamente para o homem de terno e, de repente, antes que qualquer um pudesse processar, cortou toda a atenção com uma revelação devastadora. Carlos, você é parte disso. O bebê não é só filho da Ana. Ele é o seu também. O tempo pareceu parar. O mundo ao redor desmoronou e Carlos imediata sentiu um nó na garganta, seu coração disparando. O quê? O que ela acabara de dizer? Era uma bomba que mudaria tudo, e a incredulidade tomou conta. O que você está dizendo? Perguntou ele. O horror e a dúvida misturados em uma tempestade de confusão. Ana fechou os olhos por um momento, como se tentasse absorver o impacto da verdade, e Carlos percebeu o choque em seu rosto, como se ela mesma estivesse começando a processar o significado daquelas palavras. Enquanto as revelações se desdobravam, o ambiente se tornava opressivo. O homem de terno trocou um olhar significativo com a mulher, antes de soltar uma risada fria. E você pensou que sabia o que estava acontecendo, não é? Graças a essa pequena tragédia que chamaram de vida, agora você está preso em uma teia muito maior. O bebê no colo de Ana começou a chorar. O som soava mais alto e mais intenso, ecoando na sala. Carlos mal conseguiu respirar. Ele olhou para Letícia, que assistia a tudo em choque. Seus olhinhos arregalavos, refletindo um mundo que estava virando de ponta cabeça. O que você espera fazer com isso? Ele se virou, o corpo tremendo de uma mistura de raiva e confusão. Mas a mulher já não estava mais na sala com eles. Ela havia dardejado para fora da vista, aparentemente determinada a resolver a situação, mas deixou a sensação de que os segredos ainda estavam se desenrolando. O homem de terno estava prestes a falar, mas Carlos interrompeu. Agora, em uma urgência, um impulso de proteger sua filha e a mulher que de alguma forma estava ligada a ele. Espere! Carlos gritou. Mas neste instante, uma sensação aguda de que a vida deles nunca mais seria a mesma tomou conta. A verdade era uma bomba pronta para estourar, e os laços que antes pensava serem fortes pareciam agora pregos soltos em um barco prestes a afundar. O que mais estava por vir? A dúvida pairava no ar como humana. Carlos estava paralisado, a mente em frenesi. A revelação da mulher com a arma ingou sobre eles como um peso insuportável. O que ela acabara de dizer ecoava em sua cabeça. O bebê não é só filho da Ana.
Ele é o seu também. Aquilo era uma bomba que mudaria tudo. Ele olhava para Ana, tentando absorver, mas o rosto dela estava uma máscara de pavor, como se a verdade tivesse o atingido com toda a força. Como assim? Ele quase gritou, a incredulidade transbordando. Isso não pode ser verdade. Ana desviou o olhar, a boca tremendo. O homem de terno sorriu, um sorriso satisfeito que não prometia nada de bom. Ele observava a cena como se fosse um espetáculo, a adrenalina pulsando no ar. A verdade sempre encontra o caminho, Carlos. E agora você está no meio disso, disse o homem, em tom desdenhoso em sua voz. O telefone que havia caído no chão já não importava. O caos se instalava ali, e Carlos sentiu a necessidade de proteger Ana e, de algum modo, o bebê. Mas como? O que realmente estava acontecendo? Um estrondo repentino interrompeu o momento. As portas da sala foram arrombadas com tanta força que a estrutura pareceu tremer. 2 homens entraram, armados e com expressões sérias. Carlos sentiu um frio na barriga. As mãos se cerraram em punhos. O ambiente estava prestes a explodir. Você não pode ficar aqui, gritou um dos homens, a voz alta, imposta, como se conhecesse o caminho do medo. Com um movimento rápido, ele apontou para o homem de terno. Vamos levar você. Ana ficou paralisada, a mente confusa. Carlos, instintivamente, se posicionou entre os homens e Ana, mas tudo parecia um turbilhão. O bebê começou a chorar, sua voz fina se destacando do clamor. Letícia, agarrada à perna do pai, olhava em volta, confusa e assustada. Não! Carlos gritou, sua voz carregada de urgência. Tudo isso precisa parar. E então, algo inesperado aconteceu. Um dos homens armados se virou, o olhar cheio de determinação. Mas ao invés de atacar, ele se dirigiu a Carlos, a expressão mudando de hostil para preocupada. Carlos, temos que sair agora. Antes que Carlos pudesse processar o que estava acontecendo, o homem de terno avançou, seus olhos cheios de raiva. Você não pode fazer isso. E nesse momento, tudo explodiu em uma série de eventos. O homem armado disparou contra o homem de terno, o barulho da arma fazendo todos congelarem. Mas em vez de atingir o alvo, a bala desviou, atingindo Ana. O tempo parou. O som que vinha do corpo dela, quando caiu ao chão, foi a coisa mais devastadora que Carlos já ouviu. Não! Ele gritou, correndo em direção a ela, enquanto a sala se tornava um pandemônio. Letícia chorava, gritos ecoavam pela casa. O bebê, sem entender a gravidade, emitia um choro agonizante. Ana estava no chão, a expressão de terror misturada com algo que parecia alívio. O homem de terno riu, mas era uma risada nervosa, quase insana. Neste instante, Carlos percebeu. A verdade era ainda mais complexa do que imaginava. Você precisa saber, Carlos. Ana murmurou, as palavras quase inaudíveis. O bebê. Ele é o legado de um poder que você não compreende. O homem de terno ficou em silêncio, os olhos arregalados como se algo despertasse nele. O caos à sua volta silenciou. A realidade pinçou cada segundo. E então,
Ana olhou diretamente nos olhos de Carlos. Seu olhar, um pedido silencioso. Não é só isso. Ela sussurrou, tentando puxar ar. Somente você pode. Um grito cortou o ar e tudo desmoronou novamente. O homem de terno, agora tentando fugir, viu a porta se abrir e mais pessoas, todas com armas, entraram. Carlos imediatamente entendeu. Havia um grande jogo em andamento e ele, por alguma razão, era uma peça crucial. A multidão de rostos desconhecidos avançava, e algo no olhar deles mudou quando encontraram o corpo de Ana. A tensão aumentou e o frio se espalhou pelo corpo de Carlos. Qual era realmente a verdade? O que havia no passado de Ana que o tornava o foco desse conflito? Sem perceber, o bebê em seu colo emitiu uma vibração diferente. Algo estava oculto ali, e a história estava prestes a se desenrolar de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. A última imagem que Carlos teve foi o olhar petrificado de Ana, como uma advertência sobre o que estava por vir, tão forte que ele se perguntou se houve esperanças antes de mergulhar na escuridão do desconhecido. Carlos estava paralisado, a mente em frenesi. A revelação da mulher, com a arma, pairava sobre eles como um... Ele olhava para Ana, tentando absorver, mas o rosto dela era uma máscara de pavor. Como se a verdade tivesse o atingido com toda a força. Como assim? Ele quase gritou, incredulidade transbordando. Isso não pode ser verdade. Ana desviou o olhar, a boca tremendo. O homem de terno sorria, um sorriso satisfeito que não prometia nada de bom. Ele observava a cena como se fosse um espetáculo, a adrenalina pulsando no ar. A verdade sempre encontra o caminho, Carlos. E agora, você está no meio disso, disse o homem, um tom desdenhoso em sua voz. O telefone que havia caído no chão já não importava. O caos se instalava ali e Carlos sentiu a necessidade de proteger Ana e, de algum modo, o bebê. Mas como? O que realmente estava acontecendo? Um estrondo repentino interrompeu o momento. As portas da sala foram arrombadas com tanta força que a estrutura pareceu tremer. 2 homens entraram, armados e com expressões sérias. Carlos sentiu um frio na barriga enquanto as mãos se cerravam em punhos. O ambiente estava prestes a explodir. Você não pode ficar aqui, gritou um dos homens, a voz alta, imposta, como se conhecesse o caminho do medo. Com um movimento rápido, ele apontou para o homem de terno. Vamos levar você. Ana ficou paralisada, a mente confusa. Carlos instintivamente se posicionou entre os homens e Ana. Mas tudo parecia um turbilhão. O bebê começou a chorar, sua voz fina se destacando do clamor. Letícia, agarrada à perna do pai, envolta em confusão e medo, olhava em volta, perplexa. Não! Carlos gritou, sua voz carregada de urgência. Tudo isso precisa parar. E então, algo inesperado aconteceu. Um dos homens armados se virou, o olhar cheio de determinação. Mas ao invés de atacar, ele se dirigiu a Carlos, a expressão mudando de hostil para preocupada. Carlos, temos que sair agora.
Antes que Carlos pudesse processar o que estava acontecendo, o homem de terno avançou, seus olhos cheios de raiva. Você não pode fazer isso. Nesse momento, um tiro ecoou. A velocidade de tudo fez Carlos sentir como se o tempo tivesse parado. O homem de terno, em um movimento súbito, se voltou para o homem armado, desferindo um golpe certeiro. Mas já era tarde. A bala não acertou quem deveria. Atingiu Ana. A cena ficou em câmera lenta. O impacto fez o corpo dela se dobrar, e um grito estrangulado escapou de seus lábios. O silêncio tomado pelo horror se instalou, e o olhar de Carlos, antes cheio de determinação, agora estava completamente estraçalhado. O mundo ao redor parecia desmoronar. Não! Ele se lançou na direção dela, sua voz cortando o ar. O bebê começou a chorar, a situação subitamente irreversível. Letícia, agarrada aos braços do pai, olhando com pavor, causou um nó na garganta de Carlos que parecia impossível de desfazer. Ana estava no chão, a expressão de terror e dor misturados. O homem de terno agora parecia confuso, embora ainda estivesse tentando manter a fachada de controle. Você precisa saber, Carlos, ela murmurou, a voz quase inaudível. O bebê, ele é parte de algo muito maior, muito mais perigoso. E antes que pudesse terminar, algo inesperado aconteceu. O homem que antes parecia indiferente, agora lançou um olhar pesado, quase vulnerável. Ele se virou para Ana, um lampejo de reconhecimento cruzando seu rosto. Ana, você não poderia ter feito isso. O plano não previa que você estivesse aqui, com ele. A sala estava mais tensa do que nunca. O homem de terno parecia prestes a perder completamente o controle. As portas da casa continuavam a se abrir com estrondos, e uma nova onda de intrusos se aproximava. Carlos olhou em volta, a cada segundo se tornando mais desesperado. O que era esse plano? E por que, de repente, a situação estava tão crivada de segredos obscuros que não compreendia? Ana se esforçou para manter os olhos abertos, proferindo uma última frase que torturou Carlos ao contactá-lo com a realidade. Confie nela. Confie nela. As palavras mal se formaram antes de seu corpo cair, e tudo ao redor se tornou uma confusão de vozes e corpos. O homem do terno se virou para Carlos, e a expressão que antes era arrogante mudou para um desespero apavorado. Carlos, você não entende. Você precisa saber da sua linhagem. Tudo isso gira em torno de você. Nesse instante, um grito irrompeu de Letícia, enquanto a porta se arrombava novamente. Mais pessoas entraram, mais armas. Um grito ecoou enquanto Carlos tentava proteger Ana, mas sua determinação estava sendo desmantelada. E assim, enquanto o caos se desenrolava, a última imagem que Carlos teve foi do semblante de Ana, uma mistura de alívio e tristeza. Antes de tudo escurecer, a verdade estava prestes a desmoronar, e ele não tinha ideia do que estava por vir. Carlos estava paralisado, a mente em frenesi. A revelação da mulher com a arma pairava sobre eles como um peso insuportável. O que ela acabara de dizer ecoava em sua cabeça. O bebê
Não é só filho da Ana. Ele é o seu também. Aquilo era uma bomba que mudaria tudo. Ele olhava para Ana, tentando absorver, mas o rosto dela era uma máscara de pavor. Como se a verdade tivesse o atingido com toda a força. Como assim? Ele quase gritou, a incredulidade transbordando. Isso não pode ser verdade. Ana desviou o olhar, a boca tremendo. O homem de terno sorria, um sorriso satisfeito, que não prometia nada de bom. Ele observava a cena como se fosse um espetáculo, a adrenalina pulsando no ar. A verdade sempre encontra o caminho, Carlos. E agora você está no meio disso, disse o homem, um tom desdenhoso em sua voz. O telefone que havia caído no chão já não importava. O caos se instalava ali, e Carlos sentiu a necessidade de proteger Ana e, de algum modo, o bebê. Mas como? O que realmente estava acontecendo? Um estrondo repentino interrompeu o momento. As portas da sala foram arrombadas com tanta força que a estrutura pareceu tremer. 2 homens entraram, armados e com expressões sérias. Carlos sentiu um frio na barriga enquanto as mãos se cerravam em punhos. O ambiente estava prestes a explodir. "Você não pode ficar aqui!" gritou um dos homens, a voz alta, imposta, como se conhecesse o caminho do medo. Com um movimento rápido, ele apontou para o homem de terno. "Vamos levar você." Ana ficou paralisada, a mente confusa. Carlos instintivamente se posicionou entre os homens e Ana. Mas tudo parecia um turbilhão. O bebê começou a chorar, sua voz fina se destacando do clamor. Letícia, agarrada à perna do pai, envolta em confusão e medo, olhava em volta, perplexa. "Não!" Carlos gritou, sua voz carregada de urgência. "Tudo isso precisa parar." Então, algo inesperado aconteceu. Um terceiro homem entrou na sala. Ele parecia ser o chefe do grupo, com uma expressão decidida e olhos frios. Antes que qualquer um pudesse reagir, ele avançou e apontou para todos. "A conversa acabou", disse, a voz grave e poderosa. "Ana, você sai disso ou enfrenta consequências." Enquanto falava, seus olhos encontraram os de Carlos. Foram segundos, mas parecia uma eternidade. Carlos sentiu uma onda de raiva e proteção ferver dentro de si. Ele não sabia como, mas naquele momento, uma verdade cavernosa se desdobrou. 2 tiros dispararam em rápida sucessão, um seguido do outro. O oficialmente invisível até então. O homem de terno e Ana mal tiveram tempo de reagir. O homem mais alto foi atingido, caindo sem um som. O outro, em um movimento de desespero e fúria, avançou para Carlos, sem se importar com nada, gritando como um animal ferido. Carlos estava em choque. Ele viu Ana se mover, o olhar desesperado se encontrando com o dele. Mas o que mais o deixou paralisado foi quando a mulher com a arma finalmente começou a disparar. O eco do último tiro reverberou na sala. Ninguém esperava que aquela mulher, que parecia disposta a ajudar, tomasse uma atitude tão drástica. Ela olhou para Carlos, o olhar intenso. Não há como voltar atrás. E nesse momento, Carlos percebeu o que ela significava. O bebê em seus braços emitiu um som de dor e medo. E com isso,
tudo pareceu vir à tona. Ele olhou para Ana. A expressão dela foi de terror absoluto. Carlos, ela sussurrou, a voz cheia de pânico. Mas a verdade o atingiu. O bebê não era apenas dele e de Ana. O homem de terno, que havia caído no chão, era o verdadeiro pai do bebê. A luz se acendeu. A realidade explodiu em um ápice de dor. Carlos sentiu um peso no coração, um nó na garganta. O que tudo isso significava? E o que estava acontecendo? O homem com a arma, agora ferido, se levantava e o caos reinava. Não, ele gritou, percebendo a verdade horrorosa. O homem de terno, mesmo ferido, parecia mais determinado a acabar com tudo. Ele olhou para Carlos e Ana, com uma expressão que falava: é você ou eu? As portas atrás dele se abriram lentamente, e a figura que apareceu trouxe um novo choque. Era um velho conhecido de Carlos, alguém que ele nunca imaginaria ver ali. Olhando nos olhos dele, Carlos soube que o mundo que ele conhecia estava desmoronando em pedaços. Aquilo era um jogo, e ele acabara de se tornar uma peça fundamental. E agora, com tudo confuso e ameaçador, Carlos percebeu que precisava tomar uma decisão. Uma que poderia mudar tudo mais uma vez. A última imagem que ele teve foi do olhar desesperado de Ana, enquanto a verdade da sua linhagem desmoronava, revelando segredos inimagináveis. O que mais havia escondido, em meio a tudo isso? O dilema estava lançado, e Carlos sabia que a batalha estava apenas começando. Carlos estava em choque, paralisado no meio do tumulto. A verdade desabava sobre ele como uma avalanche. O bebê não era apenas filho de Ana, ele era também seu. As palavras ecoavam na sua mente. Um eco incessante que parecia varrer qualquer lógica que reste. Ele olhou para Ana, caída no chão, o olhar dela refletindo o medo, o desconforto e algo mais, talvez uma tristeza profunda. Isso não pode ser verdade, Carlos gritou, a voz tremendo. Mas a expressão de Ana já dizia tudo. Os homens armados estavam se organizando, e o tempo parecia escorregar de entre os dedos de Carlos. Ele sentiu um nó na garganta. O que significava isso? O que estava realmente em jogo? E quando ele pensou que as coisas não poderiam piorar, o homem de terno, ainda de pé, começou a se aproximar. Você ainda não entendeu, Carlos. O bebê é a chave. Não se trata apenas de você e de Ana. É sobre poder, muito poder. O sorriso do homem era agora uma máscara de perversidade, e a tensão na sala eletrificava o ar. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo fez todos congelarem. A porta dos fundos se abriu com um golpe seco, e a mulher que tinha aparecido antes entrou, a arma em punho, com um olhar determinado. Ela não estava disposta a deixar que o jogo terminasse assim. O que você está fazendo? Ela gritou, direcionando a arma para o homem de terno. Mova-se, ou eu juro que isto acaba aqui mesmo. O caos era palpável. O choro do bebê misturava-se ao pânico. Letícia, agarrada a Carlos, olhava com os olhos arregalados. Ele teve que tomar uma decisão, e rápido. Vem, Ana! Carlos gritou, estendendo a mão para ela. Precisamos sair. Com certa relutância, Ana começou a se mover.
mas suas pernas pareciam pesadas de medo. O homem de terno, percebendo a movimentação, avançou, deixando Carlos em um dilema agonizante. De repente, outro tiro ecoou, e a sala se encheu de gritos. Carlos sentiu o tempo parar. O homem de terno caiu, e Ana, mais uma vez, olhou diretamente para ele, o medo se misturando à esperança. Ele não sabia de onde aquilo viria, mas a suposição estava clara. Eles tinham que fugir. Agora ou nunca. Não há tempo, gritou a mulher com a arma. A casa vai ser cercada. Carlos puxou Ana e os dois saíram, atravessando o corredor enquanto o som de sirenes preenchia o ar. Letícia seguiu de perto, seu pequeno corpo tremendo, e o bebê em seus braços chorava descontroladamente. E então, ao alcançarem a porta da frente, uma luz brilhante iluminou a noite. Carros de polícia cercavam a casa e gritos poderiam ser ouvidos ao fundo. Um dos policiais se aproximou correndo. "Todos para fora!" gritou ele, numa voz autoritária. Carlos olhou para Ana, um misto de esperança e terror nos olhos dela. A conexão que antes parecia um sonho, agora pulsava com vida. Eles podiam estar juntos. Eles precisavam ser uma família. Não importava os segredos. "Vamos!" Carlos empurrou Ana na direção da saída. "Precisamos contar a verdade, não apenas sobre nós, mas sobre tudo isso." Enquanto se aproximavam da luz da polícia, Carlos sentiu que, apesar do caos, havia uma chama de esperança. Era hora de confrontar os verdadeiros responsáveis e descobrir a verdade sobre suas motivações. O futuro era incerto, mas uma coisa estava clara: ele não enfrentaria isso sozinho. O bebê poderia ser a chave para tudo, e eles iriam encontrar um caminho. Juntos, Carlos, Ana, Letícia, e a verdade que os uniria. A partir daqui, nada seria como antes. A porta estava se abrindo para um novo começo, mas as cicatrizes do passado ameaçavam se misturar à incerteza do futuro. E assim, a cena fechar-se-ia lá fora, com os gritos da polícia ao fundo, e Carlos percebendo que tudo estava apenas começando. Mas antes que você siga em frente, eu preciso que você faça algo urgente. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam descobrir esta saga incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. O que você acha que vai acontecer com Carlos, Ana e o bebê? Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desenlace. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário e fique por dentro de tudo. A sua participação